João Calvino nasceu em 10 de julho de 1509, na zona rural de Noyon, na Picardia, na França, a uns 100 quilômetros de Paris, mais ou menos. Quando ele nasceu, Lutero tinha seus 26 anos de idade. Isso quer dizer que Calvino pertence à segunda geração de reformadores. Seu pai era um advogado rico, muito ligado ao alto clero da sua terra. Na realidade, ele era um administrador financeiro do bispo católico da diocese de Noyon. Calvino foi criado para ingressar no sacerdócio da Igreja Católica. Por isso, ele foi enviado então a Paris quando ele tinha 14 anos de idade para realizar os seus estudos preparatórios para assumir a sua carreira eclesiástica. Aos 17 anos, Calvino graduou-se em mestre em ciências humanas e ele desenvolveu então uma instrução sólida nos fundamentos da educação clássica, incluindo latim, lógica e filosofia. Lá em Noyon, houve certo desentendimento entre o pai de João Calvino e o bispo da cidade. E agora o seu pai muda então de ideia e o direciona para o estudo de Direito na Universidade de Orleans, em 1528, e depois em Bourges. Durante esse tempo em Orleans e Bourges, Calvino aprendeu grego e estudou o poder do pensamento analítico e da argumentação persuasiva. Porém, em 1531, seu pai veio a falecer. Então, ele resolve seguir a sua própria vocação. Agora ele tinha 21 anos de idade, ele mudou-se novamente para Paris em busca do estudo da literatura, especialmente a literatura clássica. Mais tarde ele retornou a Bourges, onde completou seus estudos em direitos e recebeu o título de doutor em 1532. No mesmo ano, Calvino publicou seu primeiro livro, que foi Comentários sobre a obra do filósofo romano Sêneca, De Clemência. Nós não sabemos ao certo quando Calvino se tornou protestante, mas a sua mudança deve ter sido resultado das influências dos seus novos estudos e dos ensinos de Martinho Lutero, a quem em uma determinada carta ele chama de meu pai. Calvino teve contato direto com as verdades da reforma protestante e depois que o evangelho lhe foi apresentado, sobreveio-lhe então uma profunda convicção de pecado, o que o impeliu a buscar alívio na graça de Deus. Ele mesmo diz que, por meio de uma conversão repentina, Deus o subjugou e preparou a sua mente para ser ensinado a respeito das coisas espirituais. Em 1533, ele se declarou protestante e, em novembro deste ano, Nicolas Cope, que era reitor da Universidade de Paris e era amigo de João Calvino, fez assim um discurso de abertura do novo período letivo. Este discurso foi, na realidade, um apelo por uma reforma baseada no Novo Testamento e um ataque corajoso aos teólogos daqueles dias. Logo correu então o boato de que o discurso fora preparado pelo próprio João Calvino, e então as perseguições começaram a aparecer, de modo que, como se diz, ele teve que fugir de Paris no meio da noite pela janela usando um lençol como corda. Mas apesar de sua vida inquieta, ele esteve 3 anos na Basileia e foi lá que aos 26 anos de idade ele publicou a sua obra mais importante e que veio a ser a obra mais importante da Reforma Protestante, a instituição da religião cristã, ou as Institutas de Calvino. Obviamente, em sua primeira edição, esse livro era bem pequeno e continha uma declaração sistemática da verdade defendida pelos protestantes, pelos reformadores. Em uma das suas viagens para Estrasburgo, em 1536, Calvino providencialmente mudou de rota, fazendo assim uma volta por Genebra, onde ele pretendia passar apenas uma noite. Naqueles dias, Genebra era uma cidade de cerca de 13 mil habitantes, muito próspera, porém de baixo nível moral. A cidade havia conquistado a sua independência numa guerra contra o seu bispo católico, e agora a cidade se declarava protestante e estava sob a liderança do reformador corajoso Guilherme Farel. Farel sabia que aquela cidade de vida desorganizada necessitava urgentemente de uma obra poderosamente construtiva, tanto no terreno moral como no campo religioso. Mas ele sabia também que ele era incapaz de levar avante essa tarefa sozinho. E sem saber assim meio o que fazer, Farel ouviu a notícia então de que naquela noite o notável reformador francês estava ali na cidade. Farel não hesitou e ele foi procurar João Calvino na certeza de que ali estava o homem mandado pelo próprio Deus para reformar a cidade de Genebra. Farel emprega então todas as suas forças para convencer João Calvino a ficar naquele lugar, mas o grande desejo de Calvino na realidade era continuar estudando em um ambiente tranquilo. Farel, vendo então que Calvino não lhe dava ouvido, ele lançou uma terrível imprecação contra Calvino, dizendo que o Deus eterno iria amaldiçoar a Calvino se ele se recusasse a atender a esse chamado.
Diz a história que Calvino ficou tão assustado com esta declaração que ele desiste então da sua viagem para Estrasburgo e decidiu ficar em Genebra. Logo, Calvino foi nomeado professor das Sagradas Escrituras e 4 meses depois ele se tornou pastor na Catedral de Saint-Pierre, ou São Pedro. Porém, iniciadas as suas atividades, em pouco tempo o trabalho de Calvino resultou num desastre. Para começar, Calvino e Farel lhe redigiram uma confissão de fé e um juramento solene, através do qual eles queriam moldar a vida dos crentes da cidade de acordo com os princípios e os padrões da Escritura Sagrada. Somando a isso, eles proibiram também as pessoas que viviam abertamente em pecado de participarem da ceia do Senhor. E isso resultou então na expulsão deles da cidade em 1538. Calvino passou então 3 anos em Estrasburgo, onde ele pastoreia uma igreja de refugiados franceses e onde ele escreve o seu primeiro comentário da Bíblia, que foi sobre a Epístola aos Romanos. Ali ele publica também a 2ª edição das Institutas e lá ele encontra sua esposa, sua amada esposa Idelete de Bury, que era na realidade viúva de um anabatista e membro da sua congregação. Eles se casam em 1540, Idelete perde uma filha durante o nascimento e deu à luz um filho que morreu 2 semanas após o nascimento também. A própria Idelete depois veio a falecer de tuberculose em 1549, aos 40 anos de idade. Após isso, Calvino não mais se casou e pelo resto da sua vida ele decidiu se dedicar tão somente ao trabalho do Senhor. Em Genebra as coisas iam de mal a pior e o Conselho Municipal de Genebra então insiste agora para que Calvino volte para Genebra. A princípio ele relutou, ele não queria voltar àquela cidade, porque ele considerava um lugar perigoso, onde ele morria diariamente várias vezes, mas depois de muita relutância ele voltou em 1541. Porém, agora na sua volta ele tinha um propósito resoluto, que era tornar Genebra uma cidade cristã modelo, uma comunidade cuja vida fosse pautada e realmente dirigida pela palavra de Deus. Calvino queria que a cidade fosse de tal modo cristianizada que se tornasse uma fonte de inspiração e de poder para o protestantismo em toda parte. Mas para que isso acontecesse, era preciso ensinar a palavra de Deus àquele povo, porque ele acreditava que somente por meio da verdade de Deus é que as coisas poderiam mudar. E por isso, Calvino então torna-se um sustentáculo da verdade, pregando várias vezes aos domingos, em algumas semanas, durante todos os dias, a sua exposição das Escrituras, verso por verso, semana após semana, mesmo dia após dia, faria de Genebra um célebre marco da verdade do Evangelho. Os planos de Calvino para a igreja de Genebra incluíam um ministério educado e cuidadosamente escolhido. Foi assim que ele criou então o ofício moderno do ministro protestante. Ele também cuidou do exercício efetivo da disciplina na igreja por meio do chamado consistório, que era composto dos presbíteros, cujo dever era vigiar a conduta do povo e dos ministros. Calvino também pôs forte ênfase no exercício da misericórdia por intermédio dos diáconos, que cuidavam dos pobres, das viúvas e dos necessitados. Os planos de Calvino quanto à educação foram inspirados por uma convicção de que a verdadeira religião e a educação estão inseparavelmente associadas. Segundo ele, a preservação e a segurança da fé reformada exigiam tanto um povo educado quanto um ministério muito bem preparado e educado. Por isso, ele estabeleceu em Genebra um sistema escolar livre e completo, que culminou com a Academia de Genebra, que recebia muitíssimos estrangeiros vindo de todas as partes da Europa para estudar teologia e voltavam para as suas cidades e países como ministros protestantes, defensores do verdadeiro Evangelho. Em pouco tempo, aquela cidade outrora turbulenta e dissoluta tornou-se notável por sua ordem, por sua cultura, por seu cristianismo ardoroso e pelas condições morais excelentes. Genebra também se tornou uma das cidades de refúgio para aquelas pessoas que eram perseguidas por causa da reforma em seus países e cidades. Para lá iam gente da França, da Holanda, da Alemanha, da Escócia e da Inglaterra, e lá os refugiados encontravam um lar apropriado. Genebra se tornou um lugar de preparo sólido também para os líderes protestantes. Na sua academia e no ambiente da cidade foram preparados ministros, homens devotos a Deus, instruídos e destemidos, que se espalhavam por todas as partes, que voltavam aos seus países de origem, conhecendo plenamente as verdades da reforma.
A exemplo disso, nós temos, por exemplo, John Knox, o grande reformador da Escócia e pai do presbiterianismo. Calvino entendia que o Evangelho não é uma doutrina de línguas, mas sim de vida. Por isso, o calvinismo veio a ser o mais completo sistema teológico protestante, tendo por princípio básico a soberania de Deus e suas implicações em todas as áreas da vida humana. Nas palavras do reformador John Knox, que foi discípulo de Calvino em Genebra, Calvino fez de Genebra a mais perfeita escola de Cristo na Terra desde os dias dos apóstolos. Mas é bom lembrar também que esses resultados não foram alcançados sem dificuldades. Calvino era um homem fisicamente frágil e tinha muitos opositores. Ele chegou mesmo a enfrentar ameaças de morte, mas mesmo assim ele nunca parou e ele nunca desistiu de pregar. Mas enquanto ele pregava, as muitas dificuldades iam aparecendo. Os libertinos lhe causaram muita dor. Eles praticavam adultério abertamente e ainda assim eles desejavam participar da ceia do Senhor. O problema é que João Calvino não aceitava isso e por esta razão, um determinado dia, ele disciplinou alguns homens e os impediu de participar da ceia do Senhor. Mas o conselho municipal da cidade anulou a decisão da igreja e por isso estes libertinos foram até a igreja a fim de participar da ceia do Senhor. Diz a história que eles chegaram armados, prontos para lutar contra Calvino. Nesse momento, João Calvino desceu do púlpito cheio de coragem, colocou-se na frente da mesa onde se dispunham os elementos da ceia do Senhor. E ele disse aos libertinos: vocês podem esmagar estas mãos, podem cortar fora estes braços, podem tirar a minha vida, meu sangue é de vocês, podem derramá-lo, mas jamais me forçarão a dar as coisas sagradas aos profanos e desonrar assim a mesa do meu Deus. Esta era a convicção inabalável deste bravo reformador. Após muitas lutas e perseguições, Calvino morreu em 27 de maio de 1564, aos 54 anos de idade, nos braços de Teodoro de Beza, que foi o seu sucessor. As últimas palavras de João Calvino foram as seguintes: até quando, Senhor? Ou seja, ele morreu literalmente citando a Escritura Sagrada que tantas vezes leu e expôs perante a sua congregação. Hoje, no século XXI, nós nos encontramos em um momento conturbado da história do cristianismo reformado. Em muitos lugares, a igreja está arruinada e precisa ser reformada. O pragmatismo encontrou solo fértil no meio evangélico, e isso tem destruído as bases do protestantismo histórico. Hoje, a igreja está em busca de novos métodos que agradam pecadores. Muitos não pregam o que é certo, mas o que dá certo. Eles esquecem que o desejo de Deus é que os seus ministros sejam encontrados fiéis. Deus quer homens como João Calvino, comprometidos com a fiel exposição da palavra de Deus e com a glória da graça de Deus. Por isso, nós precisamos urgentemente recuperar a centralidade da pregação bíblica no culto divino. Precisamos de pregadores que exaltem a glória de Deus e cuja centralidade na pregação seja tão somente Cristo e este crucificado. Mas como diria o reformador João Calvino, nós jamais iremos desempenhar bem e com vigor esta ocupação, a menos que tenhamos a majestade de Deus diante dos nossos olhos. Oxalá que Deus nos levante nesta geração, como homens que pregam somente a Escritura, cujo único objetivo na vida seja a glória de Deus e a edificação da sua igreja. Soli Deo